Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. É um prazer estar com vocês mais uma vez, através deste canal, para vos transmitir o conteúdo que será ensinado na lição do próximo domingo. Lição de número 12, que tem como título Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Durante todo este trimestre, nós estamos estudando, já estamos terminando já esse trimestre, estamos estudando sobre princípios divinos em tempos de crise. Eu tenho certeza que você, querido professor e aluno que está nos ouvindo, você, querido pastor e companheiro de ministério, você, querido irmão que sempre está conosco em nosso canal, tem acompanhado as lições e tem aprendido muito nesse trimestre a respeito desses princípios divinos e destes princípios divinos que estão apresentados aqui nesta revista, que foram estudados a cada domingo. Eu quero mais uma vez pedir a você que porventura está chegando hoje no nosso canal, que ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. É só você se inscrever, onde está escrito aí, inscreva-se. Você clica e depois você, desejando, você pode dar o seu like, fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós, o seu like é muito importante para nós. Nós queremos, então, agradecer aqueles que nas últimas semanas têm entrado no nosso canal, têm se inscrito no nosso canal. E eu louvo a Deus pela tua vida, porque você assim me incentiva a continuar fazendo esse trabalho que tem sido bênção tanto para mim quanto para você. A palavra de Deus, ela sempre nos traz muitos bons e benéficos resultados. Muito bem, meu querido, eu quero desde já também orar ao Senhor, para agradecer pela oportunidade que Ele tem nos dado e de pedir que Ele nos inspire durante a nossa exposição nesta aula. Ó querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar mais uma vez aqui para transmitir o conteúdo desta preciosa lição. Que o Teu Espírito possa nos inspirar. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, vamos então à nossa lição. Nós estaremos estudando no próximo domingo sobre Esdras e Neemias combatem o casamento misto. O nosso texto áureo se encontra na segunda carta que o apóstolo São Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 14, que diz assim: Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Por quê? Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Eu deixei aqui ao lado uma imagem que mostra o que é o jugo. O jugo é esta trave feita normalmente de madeira, que prende um animal ao outro. Assim eles estão jungidos, ou seja, estão unidos pelo mesmo jugo. Por isso se fala em relacionamento conjugal, quando duas pessoas se unem pelos laços do sagrado matrimônio, eles estão debaixo de um mesmo jugo. Portanto, jugo significa estar sobre a mesma égide, estar sobre o mesmo controle, estar sobre o mesmo termo de responsabilidade. Quando um casal está unido através do casamento, eles estão presos por uma responsabilidade que tem diante de Deus e da sociedade, diante dos seus familiares. Por isso se usa tanto essa expressão jugo em relação ao casamento, né? Relacionamento conjugal. E aí, irmãos, nós vemos esse texto que diz que nós não devemos, como cristãos, nos prender a um jugo desigual com os infiéis. Esse desequilíbrio pode acarretar sérios problemas. E nós vamos ver o que aconteceu com o povo quando retornou do cativeiro, a respeito do relacionamento que eles tiveram com pessoas estranhas e o que a Bíblia nos mostra sobre isso e quais são as orientações que temos para os nossos dias e principalmente para os nossos jovens. Vamos então à nossa verdade prática. Diz assim: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Prosseguindo, a leitura bíblica em classe, irmãos, se encontra no livro de Esdras, capítulo 9, versículo 1 a 4, no livro de Neemias, capítulo 13, versículo 23 a 26, capítulo 9, versículo 38, capítulo 10, versículo 1, 29 e 30. Nós não leremos esse texto agora. Nós vamos deixar para ler esses textos durante aqui a nossa exposição e assim explicar. O objetivo geral da nossa lição é salientar o perigo das uniões ilícitas. Os objetivos específicos são os seguintes:
apresentar o combate de Esdras e Neemias com o casamento misto, explicar o porquê de um judeu não poder se casar com uma pagã, destacar a sobrevivência do povo judeu, aconselhar a respeito do casamento de crentes e, por último, incentivar a espera em Deus. A nossa revista está Incentive a Espera em Deus. Interagindo com o professor, temos o seguinte: o Antigo Testamento proibia a união mista. Esta trazia uma cultura alheia à do povo de Deus e o consequente pecado da idolatria. A Bíblia menciona a idolatria do rei Salomão como influência clara da religião de suas esposas estrangeiras. Nós podemos destacar aqui algumas coisas importantes. Primeiro, sobre cultura alheia, nós vamos ver no final do livro de Neemias o que estava acontecendo com aqueles que tiveram mulheres asdoditas. Neemias capítulo 13, versículo 24, e seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Ou seja, primeiro temos aqui a influência de uma cultura alheia sobre aquele povo, sobre o povo de Judá. Isso causaria resultados cruéis, né, com o passar do tempo, principalmente em relação à adoração a Deus. A cultura do povo hebreu estava completamente ligada à adoração ao seu Deus. Então, a influência de outras culturas traria esse desmonte, esta influência ruim, né, sobre os seus costumes e, consequentemente, sobre a sua adoração a Deus. Por isso, trazia consigo o pecado da idolatria, da prostituição e outros pecados que eram comuns nas nações ao redor de Judá naquele momento. E a outra coisa que nós mencionamos aqui é que Salomão acaba sendo um exemplo ruim, né? Um péssimo exemplo, um exemplo a não ser seguido, de homem que se misturou com muitas mulheres e essas mulheres lhe influenciaram e ele acabou sendo induzido à idolatria. Israel não poderia ser reconstruído com o perigo de cair novamente na idolatria e violar sua identidade como povo de Deus. Por isso, os líderes da reconstrução exortaram ao povo a manter a pureza de seus princípios espirituais, outorgados pela lei de Deus. A introdução da nossa lição diz o seguinte: na lei de Deus aparece a ordem: não faças concertos com os moradores da terra, nem tomes das suas filhas para os seus filhos. Foi por esse motivo que o sacerdote Esdras ficou perplexo quando tomou conhecimento de que o povo, depois de haver voltado do exílio, tomava mulheres dos povos gentílicos em redor, misturando a semente santa. Então, irmãos, havia uma expressa ordem de Deus: não faças concerto com os moradores da terra, e também vocês não podem tomar suas mulheres para os seus filhos. Deuteronômio capítulo 7, versículo 3 e 4 diz assim: não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos, pois fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Por isso que Esdras, ao ver o povo se envolvendo com as mulheres de outros povos, ficou completamente atônito. E é isso que veremos agora quando iniciarmos a nossa exposição nos tópicos, no tópico número 1, já, e vamos diretamente a este problema sério que Esdras encontrou ali. Diz assim a nossa lição: Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. A ira e a reação de Esdras. Está lá em Esdras capítulo 9 o seguinte: quando Esdras foi informado que muitos judeus morando em Judá haviam se casado com mulheres pagãs, ele ficou muito angustiado. A Bíblia nos diz assim: acabadas essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel
e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios, dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a semente santa com os povos destas terras, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. Ou seja, irmãos, era algo generalizado. Não era apenas uma parte do povo, eram príncipes, magistrados, sacerdotes, levitas. Todos haviam se misturado com os povos destas terras ao redor, e assim, como diz o texto sagrado, misturado à semente santa. Diz mais o texto sagrado: e ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste, o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça, da minha barba, e assentei-me atônito. Ele ficou atônito. Diz mais a nossa revista: a notícia da reação de Esdras espalhou-se pela cidade e muitos reuniram-se a ele. Então se ajuntaram a mim todos os que temiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém, eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde, ou seja, até 3 horas da tarde, ou 15 horas para nós. Ele ficou atônito, assentado. Diz mais a nossa revista: na hora do sacrifício da tarde, Esdras dobrou o seu joelho diante do povo e orou a Deus. Eu vou ler aqui apenas o início. Diz assim, versículo de número 5: e perto do sacrifício da tarde, me levantei da minha aflição, havendo já rasgado a minha veste, o meu manto, e pus-me de joelhos, e estendi as minhas mãos para o Senhor, meu Deus. E a oração de Esdras vai do versículo 6 até o versículo de número 15. Esta foi a reação daquele que foi enviado por Artaxerxes para poder ensinar o povo a lei, para que eles guardassem a lei. E quando ele chega e vê e percebe o que aconteceu, uma mistura generalizada estava contaminando a semente santa do Senhor. Prosseguindo então, vamos aqui à segunda parte deste primeiro tópico. O efeito da atitude de Esdras foi imediato. Se observarmos o capítulo 10, versículo 1, antes de lermos o que está na tela, vamos ver o seguinte: e orando Esdras assim, e fazendo esta confissão, e chorando, e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma muito grande congregação de homens, e mulheres, e crianças, porque o povo chorava com grande choro. O povo sentiu que estava pecando contra Deus, transgredindo contra o Senhor. E um dos homens ali nobres, bem conhecido naquela época, Secanias, um judeu bem conhecido, diz a nossa revista, e que se havia casado com uma mulher estranha, disse a Esdras diante de todo o povo: agora, pois, façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo o que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem no mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Prosseguindo então, irmãos, na nossa lição, vemos então o arrependimento do povo. Diz assim a nossa lição, fala novamente: todo o povo reunido em um tempo chuvoso, tremendo por 2 motivos: as chuvas e pelo motivo da própria reunião. Diz assim o texto sagrado, lá no capítulo 10 de Esdras, no versículo número 9, diz assim: então todos os homens de Judá e Benjamim, em 3 dias, se ajuntaram em Jerusalém, e era o 9º mês, do dia 20 do mês, e todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por causa deste negócio, ou por este negócio, e por causa das grandes chuvas. Era um período de chuva, mas o povo foi reunido. Era algo emergencial, algo que não podia esperar, irmãos, tinha que ser resolvido naquele momento. Aí o texto sagrado nos diz que Esdras, no capítulo 10, versículos 7 a 9, ele disse o seguinte: vós tendes transgredido e casaste com mulheres estranhas. Fazei confissão, Senhor, apartai-vos das mulheres estranhas.
E responderam todos: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Olha, irmãos, observando o texto sagrado, nós vimos que foram necessários 3 meses para que se concretizasse esse grande concerto. Isso nos mostra a diligência e a cautela dos anciões e juízes daquela época para observar cada caso. E assim diz o texto sagrado que, após 3 meses de trabalho, eles separaram completamente aquelas mulheres estranhas do meio do povo de Deus e a mistura foi eliminada do meio do povo. Veja o que aconteceu também no tempo de Neemias. Em um período de ausência do líder Neemias, vários problemas surgiram. Nós vemos isso no texto sagrado. Violação do sábado, levitas sem o seu quinhão, ou seja, não estavam entregando os dízimos, e os levitas, sacerdotes, deixaram o templo, foram buscar cada um negócio a fazer para se sustentar. E também o triste problema do casamento misto. Mais uma vez, nós temos o problema do casamento misto no tempo de Neemias. Diz assim a nossa revista: vários judeus, inclusive alguns sacerdotes, haviam se casado com mulheres estranhas. Neemias os fez jurar que não mais fariam isso. Isso nós observamos nos textos sagrados, irmão, nós vamos ver detalhes a respeito disso. Mas vamos prosseguir aqui na nossa tela. Diz assim: Neemias afastou de entre os sacerdotes e de entre os levitas aqueles que eram estranhos e contratou novos sacerdotes e levitas para preencher os cargos vagos. Um dos netos do sumo sacerdote Eliasibe era genro de Sambalate. Sambalate, o inimigo samaritano que se levantou contra Neemias quando ele estava começando a edificar os muros. E foi afastado por Neemias. Diz o texto sagrado, mostra isso. Eliasibe, sacerdote, tinha se apresentado com Tobias, amonita. E este tinha uma câmara nos pátios da casa do Senhor. A ausência do líder Neemias fez com que muitos abusos acontecessem na sua ausência. E dentre eles, os casamentos mistos aconteceram. Se observar no texto sagrado, você vai ver o seguinte. Neemias capítulo 13, versículo 23. Vi também naqueles dias que judeus tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, tudo que Deus havia reprovado, irmãos. E seus filhos falavam meio asdodita e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. Olha o que diz o texto sagrado. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e os espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas a seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. É o que o texto sagrado nos mostra. E se observarmos o versículo número 4, vamos ver o seguinte: ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote, que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Olha, e quem era Tobias? Tobias era um amonita. Então, irmãos, a mistura entrou no meio do povo, e esses 2 homens, Esdras e Neemias, foram bastante rigorosos na disciplina. E talvez, irmãos, o que esteja faltando em nossas igrejas, em nossos dias, é o rigor na disciplina. Talvez esteja faltando nos próprios lares também, o rigor na disciplina. Infelizmente, temos visto muitos pais coniventes, muitos pais que não tomam iniciativa quando o seu filho se envolve com coisas que não convêm, e principalmente com pessoas que não convêm. Quando seus filhos e filhas começam um relacionamento com pessoa que não teme a Deus, muitos pais não têm aquela atitude firme para repreender, para orientar, e isso tem causado muitos males no meio das famílias e também no meio do povo de Deus. Vamos então ao tópico número 2 da nossa lição. Por que um judeu não devia casar com uma pagã? Há motivos bem interessantes eu quero te mostrar nessa lição. Deus havia proibido o casamento misto. Então, a desobediência à ordem de Deus era um ato de rebelião, irmãos. A finalidade dessa proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião de sua mulher pagã. E foi o que aconteceu com o sábio Salomão. Segundo grande motivo,
a história de Israel registra vários exemplos das consequências nefastas do casamento misto. E é isso que nós vamos falar agora. Salomão, filho de Davi, rei de Israel, o que construiu o grande templo em Jerusalém, contaminou-se por causa dos casamentos com mulheres pagãs. Elas perverteram o seu coração e ele passou a seguir os seus deuses estranhos. O sábio Salomão, isso aconteceu com ele. E como consequência, irmãos, nós vemos a divisão do reino. Portanto, agora teríamos duas nações: Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul, com Benjamim. Então, irmãos, resultado do que? Da desobediência. Mas Deus, para que se conservasse uma linhagem pura, ele fez com que Judá e Benjamim ficassem separados. E disse, olha, não pelejeis contra vossos irmãos, porque foi eu que fiz esta obra. Prosseguindo, temos o exemplo de Acabe e Jezabel. Acabe, rei de Israel, casou-se com Jezabel, princesa Sidônia. Olha aí, irmãos, mais um casamento misto. Jezabel fortaleceu o culto a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Eu complemento aqui, irmãos, essas palavras aí são minhas. A partir da palavra foi necessário, fui eu que escrevi, para que você possa entender melhor. Foi necessário o Senhor levantar o profeta Elias para poder mostrar quem era o verdadeiro Deus de Israel. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. O povo não respondeu nada, mas Deus dos altos céus deu a resposta. Foi aí que veio o grande desafio lá no Carmelo, para mostrar quem era o Deus de Israel. O nome Jezabel se tornou símbolo de rebeldia e de má influência. Nós temos isso em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20. Ela reúne os dois grandes problemas causados pela mistura: a idolatria e a prostituição. De uma forma geral, a Bíblia fala que idolatria é uma prostituição espiritual, quando o povo ele se envolvia com outros deuses e se esquecia do seu Deus. Isso está relatado nos livros de Isaías, nos livros proféticos. Além disso, né, a idolatria dos povos ao redor trouxe para dentro de Israel a prostituição, literalmente falando. O povo se prostituiu, o povo se contaminou com várias mulheres, desobedecendo a ordem do Senhor. Indo para o tópico número 3, nós temos o seguinte: a sobrevivência do povo judeu. A preservação do povo judeu é considerada um milagre quando se aliam às tremendas perseguições que sofreram durante séculos em muitos países. Eu trouxe aqui apenas um dado que é suficiente para nós fecharmos esse tópico. Dos 9 milhões de judeus que residiam na Europa antes do Holocausto, ocorrido na Segunda Grande Guerra Mundial, cerca de 2/3 foram mortos. Mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mulheres e 3 milhões de homens judeus morreram durante o período. Diz-se comumente que cerca de 6 milhões de judeus morreram na Segunda Guerra Mundial. Olha, irmãos, mesmo assim, o povo judeu está de pé até hoje porque é o povo escolhido por Deus. Então, a sobrevivência do povo judeu é um milagre. Por isso, eles deveriam se separar e conservar a sua semente, até porque, além disso, Deus tem promessas para Israel como nação. E essa nação jamais poderá ser destruída, porque as promessas de Deus hão de se cumprir. Item número 4, irmãos, a nossa lição diz o seguinte: uma palavra final para o casamento dos crentes. No sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. Irmãos, após a salvação, a nossa revista chega a dizer isso, nós cortamos essa parte, deixamos a nossa revista chega a dizer isso. Após a salvação, a maior bênção que temos é o casamento. Casamento é uma união total entre homem e mulher. Jesus disse: não são mais dois, mas uma só carne.
Casando-se o crente com um que não é crente, ou com uma que não é crente, pode naturalmente obter união do corpo. Muito comum, muito fácil entender isso. Em parte da alma, porque a alma é quem explora o mundo exterior através dos sentidos. E na alma reside intelecto, vontade, sentimentos. Porém, olha o que diz o nosso comentarista, mas é impossível que haja união de espírito, pois enquanto um pertence ao reino de Deus, o outro pertence ou é do reino das trevas. Nós já citamos este versículo em nosso texto áureo, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14, mas eu gostaria de ler para você os versículos seguintes para você entender com mais profundidade isto. Paulo escreve o seguinte, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Mas aí os versículos seguintes falam de outras coisas importantes e interessantes. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Concórdia vem de concordes, ou concordância no coração, no sentimento, na alma. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte, e aqui algumas Bíblias vai dizer união, e que união tem o fiel com o infiel? Versículo 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Pois sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Então guarde bem essa palavra, você que vai ministrar a aula no próximo domingo, guarde essas palavras. Sociedade, comunhão, concórdia, união e consenso só pode haver quando os dois têm a mesma fé, quando os dois comungam das mesmas coisas. Não há como haver sociedade, comunhão, concórdia, união e consenso quando duas pessoas eles têm uma fé divergente um do outro. É muito chato falarmos isso, porque não queremos aqui ofender nenhuma religião, mas nós queremos dizer que muitos, realmente vivem uma vida difícil porque se converteu e o seu cônjuge não. E o que acontece é que o lar, enquanto o outro não é salvo, é um lar dividido. Enquanto um serve a Deus, o outro não serve. Enquanto um adora a Deus, o outro não adora. Enquanto um ouve uma música evangélica, gospel, o outro vai querer ouvir uma música que pode ser até uma música que ofende moralmente o seu cônjuge ou quem ouvir. Ou seja, estou querendo mostrar que nós precisamos orientar, e eu sempre orientar os nossos fiéis a casarem-se com fiéis, porque sabemos que um lar dividido espiritualmente sofre de muitos problemas e de muitos conflitos. E para terminar a nossa lição, nós chegamos então ao tópico número 5, que diz o seguinte: espera em Deus. Esta é uma parte que é mais um aconselhamento, Diz assim: quando Eliezer orou pedindo que Deus mostrasse quem seria a noiva de Isaac, recebeu uma gloriosa resposta. Ou seja, é bom que os nossos jovens orem ao Senhor para que recebam de Deus um direcionamento a respeito das suas escolhas. É claro que não queremos dizer aqui que você deve obedecer ou ouvir profecias de casamento. Não, isso não é bom. Mas Deus há de fazer você entender aquele ou aquela que vai realmente se coadunar com a sua função na igreja, com o seu chamado. Muitas pessoas se casam e o seu chamado se perde completamente, porque o casamento não era segundo a orientação de Deus. Então, você precisa ver qual é a sua vocação no Evangelho, o que você pretende no reino de Deus. E essa pessoa que você conheceu tem a mesma visão, comunga das mesmas coisas. Isso vai fazer com que o casal tenha uma união mais íntegra. Não digo perfeita, porque perfeito só o Senhor,
mas uma união mais íntegra e mais comprometida um com o outro, né? De trazer sempre a felicidade para dentro do lar, a alegria, através da união, através do amor, através da compreensão. Diz mais a nossa revista: uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos olhos, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado ou preparada para ti. Eu deixo essa última frase aqui, eu coloquei entre parênteses essas duas palavras e vou explicar. Há um versículo na Bíblia que fala assim: case com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Quando nós lemos essa parte assim, case com quem quiser, que maravilha, você tem uma certa liberdade? Sim, temos liberdade, eu caso com quem quiser. Mas quando o versículo fala assim, contanto que seja no Senhor, contanto que seja no Senhor, nós temos aí uma restrição. Casar no Senhor vai ser interpretado de várias formas, né? Mas casar no Senhor, eu entendo que seja um casamento sob a orientação de Deus, um casamento que tenha a bênção de Deus, um casamento que tenha a aprovação de Deus. Então você pode casar com quem você quiser, sim, você tem direito a escolher, né? Você não é obrigado a casar com uma pessoa que você não quer, né? Havia um tempo na história que isso acontecia, hoje não mais. Porém, a orientação de Paulo, case com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Jovem e adolescente que está me ouvindo, procure obedecer à lei de Deus e esperar em Deus aquele ou aquela que Ele tem preparado para a sua vida, para que você possa ter uma vida equilibrada no seu casamento, na sua vida conjugal, posteriormente após esse casamento. Muito bem, prosseguindo aqui e indo para a nossa conclusão, vemos o seguinte. Deixei essa conclusão para você, não está na nossa revista, mas eu escrevi e quero compartilhar contigo. Nesta lição, aprendemos a importância de os judeus não se contaminarem com os povos vizinhos e os péssimos resultados da mistura no casamento. Nós aprendemos isso aqui. Isto não pode ser visto de modo discriminatório. Por favor, irmãos, não entenda isso como uma discriminação. Perceba qual era o propósito disso. Mas como necessário para manter a semente pura, pois dela, através desta semente, viria o Senhor Jesus Cristo. Por isso a semente dos judeus foi conservada pura e deve ser conservada pura até a consumação dos séculos. Além disso, há promessas específicas para os judeus. Daí a necessidade de se manterem como povo eleito de Deus na terra. Em termos espirituais, entendemos que o cristão não deve se colocar num julgo desigual com os infiéis, conforme a orientação bíblica. Isto se resume num esforço para que se tenha um melhor ajustamento conjugal e uma boa e equilibrada educação dos filhos. Que os nossos jovens sigam esta orientação bíblica e esperem no Senhor, ao invés de se precipitarem e buscarem fora do arraial dos santos pessoas para se casarem. Muito bem, meus irmãos, aqui eu termino a nossa lição, convidando você para a próxima lição, lição número 13, a vigilância conserva pura a igreja. Eu quero, então, agradecer a você que está conosco mais uma vez até o final dessa lição e dizer a você que eu espero você na próxima semana, na última lição deste trimestre. Termino aqui mais uma vez pedindo a você que porventura ainda não se inscreveu em nosso canal, ouviu a nossa aula, gostou da nossa exposição, se inscreva no nosso canal. E se alguma coisa não foi ainda melhor, você pode nos ajudar fazendo seu comentário, deixando seu like e participando ativamente do nosso trabalho. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua vida e que na próxima semana estejamos aqui juntos novamente. Aqui se despede o seu amigo, o pastor Daniel Rosa Dutra. Deixo aqui um abraço à minha família, da irmã Leila, Letícia, Elias, e deixo aqui um abraço do meu pastor Samuel da Silva, da igreja a qual pertenço, a Assembleia de Deus do Clube Andê. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.